Senão nós temos que olhar para a Mari depois. Mas muito obrigada por vocês aceitarem o convite. Estava muito ansiosa, até porque foi uma resposta de oração, né? De que eu estava orando ao Senhor para que Deus enviasse alguém para contar o testemunho. E aí, consequentemente, Deus mostrou de forma maravilhosa que seria um casal, e eu fiquei muito feliz. Então, que Deus seja louvado pela vida de vocês, né? E agora, os próximos minutos eu deixo em suas mãos. Boa noite a todos, é um privilégio estar com vocês. Eu queria fazer uma oração antes da gente começar. Seria muito bom. Você colocar como principal? Isso. Faremos. Veremos. Querido Deus que estás nos céus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua presença, estarmos começando essa nova semana, buscando a ti, e através desse momento de testemunho, que realmente o seu nome seja glorificado acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, Geralmente, quando a gente conta a história, né? a gente queria saber se vocês querem fazer perguntas, a gente vai contando, ou a gente já começa. Pode ir conduzindo aí. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final. O que que vocês acham? Aí vai ter mais pessoas também, aí se eles quiserem perguntar, aí vai ser melhor. Tá bem. Combinado. Então, como a história começou comigo, eu geralmente começo. É porque ela me conheceu primeiro antes de eu ter conhecido ela. Vamos lá. Então, contextualizando um pouco, né? Meu nome é Nayara, eu tenho 23 anos e eu tive o privilégio de, com 17 anos, dedicar minha vida integralmente na missão. Eu vim para cá, para Serra do Cipó, Lifestyle Center Serra do Cipó. Atualmente nós estamos no Lifestyle Center Serra do Cipó. E aqui, então, eu cresci muito, aprendi muito, foi maravilhoso. E aprendi sobre vários assuntos, inclusive sobre relacionamento cristão. E dentro do aspecto do relacionamento cristão, eu, então, comecei a sonhar, né? A imaginar um companheiro e tudo mais. Mas, assim, de forma, assim, especial, quando eu tinha 16 anos, um ano antes de eu vir morar aqui na Cidade de Cipó, eu já tinha feito alguns cursos aqui, eu prefiro que seja com a gente grande. E eu fiz uma oração a Deus, que realmente Deus conduzisse a minha vida nesse aspecto amoroso. E também eu fiz um compromisso com Deus de que Ele me daria um sinal. Tem um texto no livro Carta aos Jovens Namorados que fala que Deus, ele não se alegra quando um jovem começa uma amizade com uma outra moça, uma moça, né, no caso, sem a permissão dos pais dela. E por isso, com base nesse texto, eu pedi a Deus que me desse o privilégio de ter um companheiro que pedisse autorização para os meus pais, mesmo antes de eu saber que ele tinha interesse por mim, e que tentasse, conquistar meu coração com a consciência dos meus pais. Eu também queria que ele fosse uma pessoa que fosse amiga dos meus pais e que meus pais aprovassem desde o início a nossa aproximação e tudo mais. E eu pedi que fosse algo escondido, ou seja, que não fosse algo que a pessoa é, demonstrasse que gostasse de mim ou que quisesse uma segurança de minha parte. Ou seja, que eu realmente gostasse dele antes dele pedir para os meus pais. Então, fiz essa oração só para Deus, ninguém mais sabia. E o tempo se passou. Quando eu vim para cá, para Serra do Cipó, nós convivemos com vários rapazes que têm o mesmo propósito. Eu, inclusive, achei que tinha um rapaz aqui que realmente é, tinha os mesmos propósitos que eu, era missionário também. E eu acabei entrando num processo de amor platônico, digamos assim. Apesar de eu ter vários princípios, eu acabei construindo muitos castelos em minha mente. Claro que os planos que eu construía na minha mente eram planos que, na minha cabeça, faziam todo sentido e que eram realmente da vontade de Deus. Então, acabei me iludindo muito. E, enfim, não deu nada entre nós, né? Ele, inclusive, não gostava de mim, gostava de uma amiga minha. Mas nesse contexto, eu me senti muito frustrada. E exatamente nessa época, eu saí daqui da Serra do Cipó, voltei para casa dos meus pais moram numa chácara, e lá eu comecei a faculdade de nutrição,
E veio a pandemia também. Então, eu fazia muitas aulas online, né? Não tinha como ir para a faculdade presencialmente, então eu passava mais tempo no campo mesmo, lá na casa dos meus pais. E eu vinha aqui na Serra do Cipó de vez em quando para ajudar quando tinha algum programa de vida saudável com pacientes e tal. Mas claro que na época do Covid diminuiu muito a frequência. E nesse mesmo contexto, o Douglas, só para contextualizar quem era ele, né? Ele é o Douglas, 24 anos, ele é 6 meses mais velho que eu. Ele estava, ele morava em Louveira, mas ele estava saindo de Louveira, indo para um projeto missionário por completo, né? Porque lá em Louveira ele era missionário, trabalhava numa loja de produtos naturais, mas ele foi então morar num ministério chamado Revitale, que ficava lá no sul de Minas. E nesse projeto, então, ele se dedicava especialmente na agricultura. Tinha outros trabalhos que ele se dedicava, mas especialmente na agricultura. E ele também sempre teve um dom ali na parte do TI e tudo mais, né? De programação. E aí, lá no Revitale, como não tinha mais muitos hóspedes ou pacientes por conta da pandemia, eles começaram a fazer alguns detox online e também cultos online. E nesses cultos online, nós tínhamos uma amiga em comum, chamada Kelly Azevedo, e essa amiga em comum, ela conversava comigo e tudo mais, e eu gostava muito de seguir ela no Instagram e acompanhar também os cultos online que ela me convidava, ela me mandava o link. E eu comecei a participar desses cultos, só que eu sempre fui muito discreta nesses cultos. E o Douglas, como ele estava ali na liderança desses cultos online, eu sempre via ele liderando as lives, as vigílias e tal, e eu só observava. E dando um contexto, esses cultos online começou por causa da pandemia, né? Veio o Covid, e aí a gente aproveitou a oportunidade para poder divulgar um pouquinho do ministério através desses cultos. E cresceu bastante, né? Muita gente, os cultos ficaram conhecidos, né? Exato. E aí, nesse inteirinho, como eu via ele, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu comecei a dar uma stalkeada nele no Instagram e tal, para ver quem era ele e tal, soube do nome dele, soube de algumas coisas sobre ele, também através dessa amiga Kelly Azevedo, eu soube de algumas coisas dele. Porém, eu ainda estava envolvida nesse sentimento de amor platônico por aquele outro rapaz. Então, não dei muita importância para isso, por mais que eu soubesse da existência dele, não dei muita importância para isso. O tempo se passou. Quando foi no final do ano, isso foi lá para o início do ano, né? Março, abril, acho que foi em abril. Quando foi mais ou menos ali no final do ano, eu já estava decidida de entregar nas mãos de Deus esse sentimento platônico, pedir a Deus que realmente tirasse esse sentimento de mim, que não era algo que estava sendo saudável, que também não era recíproco. Então eu falei assim, Senhor, a partir de agora, o meu lema vai ser o seguinte: que o meu coração vai estar tão escondido em ti, que um rapaz, para encontrar meu coração, tem que buscar a ti primeiro. E eu fiz realmente esse pacto com Deus. E nesse mesmo contexto, uma amiga minha, a gente estava conversando, eu estava desabafando para ela, falando para ela que eu queria esquecer aquele rapaz e tal. Ela falou, cara, esquece o fulano. Existem outros missionários ao redor do Brasil. E eu estava me preparando para viajar para o Revitale, para ajudar lá num curso de um mês. Eu ia dar aula lá, eu, meu pai e minha mãe. E aí, essa minha amiga falou assim: Olha, você não está indo para o Revitale? No Revitale, o Douglas está lá. Você aproveita e conhece o Douglas. Aí eu, o Douglas? Não, nada a ver. Eu nunca conheci o menino, nem, nunca, né? A gente nunca conversou. Vai dar em nada. Mas eu ignorei. E nessa mesma época, eu tinha uma família lá no Revitale, que eram voluntários, que me conheciam e tinham até comentado com o Douglas sobre mim, mas não tinham falado algo muito relevante, o Douglas também não tinha dado muita importância. Aí eu queria dar uma pausa na história agora, só para contar um contexto do que vinha acontecendo, né? E porque tudo que ela contou até agora, eu não a conhecia. Eu não sabia quem era ela, eu não tinha memória dela, né? Quando eu a vi a primeira vez, foi realmente como eu estivesse vendo a primeira vez. Eu não tinha stalkeado, não tinha acompanhado o Instagram, eu não tinha referência, né? E aí, no meu contexto, eu não nasci num lar adventista, e nem cristão, né? E aí, eu aprendi um pouquinho mais sobre alguns princípios com relação ao namoro depois que eu entrei para a igreja adventista. Mas quando eu entrei, bem novo, eu assumi alguns relacionamentos que não eram da vontade de Deus, né? Era um jugo desigual e eu namorava ainda conforme o mundo, né? Tinha toques, tinha carícias, enfim. Quando eu fui para Louveira, porque
Com 12 anos eu fui para o norte de Minas, e aí aos meus 17, quando eu inteirei 17 anos, eu retornei para Louveira, que foi a cidade onde eu nasci. Louveira fica ali na região de São Paulo, perto da Grande Campinas. E eu conheci um rapaz chamado Josaner. Foi com ele que eu... Foi uma ponte, né? Muito usado por Deus para poder abrir os meus olhos para algumas coisas mais profundas da mensagem do Adventismo e algumas reformas que precisavam ser operadas na minha vida. Uma das coisas que ele foi... Eu pedi conselho, né? Deus estava tocando no meu coração. Eu vi que a moça com que eu estava me relacionando, aos meus 17 anos, ainda era muito jovem, né? Eu estava inteirando 18. Ela estava vindo para a igreja, tinha recebido estudos bíblicos, estava vindo para o clube, mas aí ela foi esfriando, ela foi indo para festas, o propósito dela depois foi ser modelo, e aí eu vi, eu falei, não, eu gostava muito daquela pessoa, eu cheguei de Osana. Tá acontecendo isso e isso comigo, né? Eu gosto muito dessa pessoa. E eu sei que quando eu estou ao lado dela, ela é forte espiritualmente. Ele falou bem assim, olha, se você quer realmente ser um missionário, você tem que casar com uma pessoa que vai ser o seu braço forte também, que vai te ajudar na caminhada. Porque se você casa com uma pessoa que ela realmente não tem os mesmos propósitos e ela é dependente de ti espiritualmente para permanecer firme, então ao invés de você ter um apoio, você tem alguém que você precisa carregar constantemente, né? Ao invés de ser um apoio que ajuda a avançar mais, ela vai ser alguém que você e aí, esse e outras coisas que foram acontecendo me fez, né, acabar com esse relacionamento. E outro princípio que eu aprendi com ele também, um dia a gente se reuniu, uns jovens em casa, a gente estava estudando sobre relacionamento cristão. Aí, eu era um jovem muito novo na fé. E aí ele me falou que, que assim, que o namoro cristão deveria ser sem beijo. Falei, mas como assim, né? O pessoal até deu risada lá nessa roda de conversa. A gente falou bem assim, como você namora sem beijar? Ele falou, como é que vocês conseguem namorar beijando? Aí a gente deu risada. Aí ele falou, porque beijo é igual ferro, né? Liga em cima e esquenta embaixo. A gente deu risada, enfim. Aí a partir daquilo ali, eu decidi ter um namoro de corte, né? Um namoro mais cristão. A partir desse tempo, então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o relacionamento cristão, como é que deveria ser, né? Estudei Carta aos Jovens Namorados, li um pouco sobre o lar adventista, o que que ele falava o que que ela falava com relação a isso. E aí, nesse interim, então, Deus fez algumas mudanças na minha vida, né? E eu decidi servir um ano em algum ministério antes de querer fundar um próprio ministério. Eu tinha vontade de fazer um ministério que unisse agricultura, saúde, né? E eu tinha muita aptidão na tecnologia, então naquela época eu abandonei o curso de TI, fui para a loja de produtos naturais, fiquei um ano com o Josana, trabalhando junto com ele. Depois eu fui para o Revitale, aí eu fiquei mais um ano lá no Revitale, e foi nesse contexto que chegou a história dela. E detalhe, quando ela fala que tinha um casal de amigos dela que morava no Revitale, eles me eu era um jovem que pensava bem assim, ó, eu desejava voltar para minha terra, para a terra de meus pais lá perto, porque eu conheci um monte de reforma, eu falei, gente, eu quero levar essa luz que eu conheci para minha comunidade, porque na minha comunidade onde eu me converti era raso o adventismo. E aí eu queria levar essas coisas mais profundas que eu conheci. E eu pensava comigo, quem é que vai querer ir para o norte de Minas? Para Monte Azul, né? Para um lugar assim que tem pouco que ver com a maioria das pessoas, né? É um lugar bem pequenininho. É longe de grandes centros, é longe aqui da São Paulo, é longe de Montes Claros, que é um grande centro que a gente tem lá. É a maior cidade que a gente tem lá, perto da nossa região. E aí eu pensava bem assim, e outra, eu tinha vontade naquela época, de viver da agricultura, né? Eu fiz um curso no Seu Henrique, voltei, e aí eu Da queria, Fazenda Ouro Fino. da Fazenda Ouro Fino, eu queria muito viver da agricultura, né? Eu me encantei com aquele estilo de vida. Eu falei, vai ser difícil achar uma moça que queira casar-se com um rapaz que pretende viver da agricultura.
e que os pais aceitem, né? Que a agricultura ainda tem uma barreira, e que queira morar lá na região norte de Minas. E aí, então eu pensava que uma possibilidade seria uma moça ali naquela região, né? Uma moça perto seria um passo bem mais fácil de achar uma companheira que quisesse ficar ali, quisesse viver esse estilo de vida. E aí eu comentava isso, né, com o pessoal, com os missionários que trabalhavam ali comigo, mas eles pediam para mim orar, me davam outras recomendações. E uma dessas recomendações, o Eric e a Vera, né, foram o casal que me aconselharam, falou dela, só que eu não lembro se eles falaram o nome. Eles só falaram que conheciam uma moça que daria certo comigo, né? E aí foi nesse contexto, aí ela foi dar o curso missionário. Então, lembrando que ele pensou, não, nem conheço essa menina, nada a ver. E eu também pensava, não, nada a ver, eu nem conheço ele pessoalmente, só conheço ele virtualmente. Então, eu tinha uma lista, eu tenho, na verdade, uma lista de 25 itens. Os primeiros itens são itens que o Espírito de Profecia coloca, não itens características que ele tem que ter, mas itens que eu iria observar. Por exemplo, como ele trata a mãe, qual é a história dele, o passado dele, como que é a vida devocional dele, como que é a abnegação dele, como que ele administra as finanças. São esses itens. Mas eu também coloquei uns itens assim que eram gostos pessoais meus. Como, por exemplo, eu queria um companheiro que gostasse de cozinhar. Ele não precisava ser um chefe maravilhoso, mas que pelo menos gostasse de cozinhar, Eu cozinho bem, ou que cozinho se bem. virasse na cozinha. E aí, quando eu cheguei no Revitale, no primeiro dia que eu cheguei, tinha acabado a salada. E aí, os voluntários correram para a cozinha para terminar a salada, porque e meus pais tínhamos acabado de chegar de viagem. E nessa hora, quando eu entrei na cozinha, ele estava bem assim, no início da cozinha, cortando tomates. Na hora que eu olhei para ele, assim, primeira vez que eu olhei para ele, meu coração bateu mais forte, deu um frio na barriga, e aí, por conta disso, eu fiquei muito tímida. E só para vocês entenderem, eu sou uma pessoa muito falante, falo muito com todo mundo, sou muito assim espontânea, mas por conta desse friozinho na barriga que eu senti, eu fiquei muito tímida, e eu acho que isso foi de Deus, sabe? Que eu acabei ficando mais assim Reservado. reservada e cautelosa perto dele. Então, quando ele chegava para puxar assunto comigo, eu não tava dando bola, porque eu pensava assim, eu não vou me iludir, eu não vou ficar colocando assim, lenha na fogueira, eu vou deixar as coisas acontecerem naturalmente, se forem acontecer. Mas eu achava que seria impossível alguma coisa acontecer. Então eu só entregava nas mãos de Deus. E eu fiz um acordo com Deus. Pai Celeste, eu não vou contar pra ninguém na face dessa terra até que eu tenha certeza de que ele gosta de mim. Enquanto isso, eu não vou contar para ninguém. Porque eu já tinha passado um certo vexame com a paixão anterior, que eu tinha contado para todo mundo. Enfim, foi um vexame. Então eu falei, não, dessa vez eu não vou fazer isso, eu vou ficar quietinha. E eu só observava ele. Observava que ele era um homem trabalhador. Aí eu fui só dando check, assim, na lista. Ele era um homem que amava Jesus de todo o coração. Quando ele fala de Jesus, o olho dele brilha, assim. Eu falava, é isso que eu quero, sabe? Eu quero encontrar um homem que seja apaixonadíssimo por Jesus, que ele seja mais apaixonado por Jesus do que por qualquer outra pessoa, inclusive por mim. Então, eu queria isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi numa aula chamada Finalizando a Obra, que eu fui dar essa aula, e nessa aula a gente pede para os alunos... Ah, não, deixa eu só falar. Foi eu. Que era para explicar como que seria um projeto missionário que você queria fazer. E eu tinha um projeto no meu coração, que era um projeto que uniria a agricultura, saúde e um centro de influência na cidade, que seria uma loja de produtos naturais. Um projeto missionário, pequeno e tal. E quando o Douglas foi contar o projeto dele, era exatamente o mesmo meu, se encaixava perfeitamente. E você pode falar assim, não, isso aí é a maioria dos voluntários. Não necessariamente. Tem missionários que querem viajar o mundo, tem missionários que querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas o projeto do Douglas especificamente se encaixava com o meu perfeitamente. E o Douglas já tinha o terreno e já tinha a aptidão para agricultura. E eu já estava fazendo um curso de saúde e já tinha uma prática na área da saúde. Então, encaixava perfeitamente. E aí, eu fiquei muito empolgada, mas eu falei assim, não vou contar para ninguém, não vou falar com ninguém, vou ficar quietinho. E eu orei a Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade, eu faço o que eu querer. Porém, eu não queria admitir que ia dar certo. Então, meus pais amaram o Douglas, se apaixonaram pelo Douglas. Quando a gente voltou para casa, eles ficavam, ai, o Douglas é pra cá, o Douglas, o Douglas, o Douglas, o Douglas. Nossa, viu como é que o Douglas é assim, como é que o Douglas é assim? Aí eu falava, não, gente, para com isso, nada a ver. Isso foi em janeiro.
E aí minha mãe ficou insistindo, minha mãe perguntava assim, é detalhe, gente, meus pais são muito cristãos, muito missionários, então eu confio muito na opinião deles. E aí os meus pais falavam assim, minha mãe falava, já mandou mensagem pro Douglas? Aí não, mãe, misericórdia, não vou mandar mensagem pra ele, não. E aí eu vou ficar quietinha aqui. E assim o tempo foi passando, minha mãe até se desiludiu, falou, já que você não vai querer o Douglas, eu vou tentar juntar ele com uma amiga sua. E aí eu fiquei quietinha e eu realmente tinha certeza de que não ia dar certo. E eu orava a Deus assim, eu não orava assim, ai Senhor, o Douglas é um homem tão incrível. Não, não era assim que eu orava. Eu orava assim, ó, Senhor, eu queria um homem assim, assim, assim. Aí eu pensava, tipo o Douglas. É, tipo o Douglas. Eu não preciso ser exatamente o Douglas. Pode ser um homem que tem as mesmas características que o Douglas. E aí eu orava, mas eu entregava nas mãos de Deus. Isso foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Foram quase 5 meses de espera, só eu e Deus e mais ninguém nessa terra sabiam disso. Até que uma vez o Douglas estava comentando com uma das melhores amigas dele sobre os projetos missionários que ele tinha, sobre a importância que ele via em ter uma companheira que tinha os mesmos princípios. Então, essa amiga estava aconselhando ele de que seria interessante ele encontrar uma companheira que tivesse pais que também tinham os mesmos princípios, ou pais que pudessem motivá-lo, já que os pais dele não são adventistas. Então, sogros que fossem com os mesmos princípios seriam mais fáceis, digamos assim, de lidar. E aí ela então comentou: olha, a Nayara é uma boa opção, e os pais dela são pais ótimos. E aí então o Douglas começou a entrar mais em contato comigo, Isso, começou a mandar mais mensagem para mim. Deixa eu só contar porque eu preciso. Aí ele começou a mandar mais mensagem para mim, a gente começou a conversar mais, a gente começou a ter uma maior constância, até que chegou um momento que o Douglas entendeu que realmente a gente poderia criar algo mais profundo. E aí ele decidiu conversar com os meus pais, sem eu saber. Eu nunca tinha dado nenhuma pista de que eu gostava dele, nenhuma pista, porque eu tentava ser realmente bem amiga e bem discreta perto dele. Até que ele então falou com os meus pais, perguntou para eles se eles tinham alguma recomendação, se eles tinham algum conselho, e especialmente alguma restrição nesse aspecto. E aí, por conta disso, meus pais, claro, ficaram super animados, aprovaram, e a partir desse momento a gente começou a fazer ligações mesmo, chamada de vídeo e tal, e aí a gente começou a conversar mais. Só que em nenhum momento tinham elogios ou assim, demonstrações de afeto um do outro. Era mais realmente completa amizade e completa descrição de ambas as partes. isso. Eu queria só fazer uma pergunta para a Nicole aqui. Parece que a gente tem 10 minutos só, né? Você acha que a Isso gente mesmo. pode fazer um outro link depois ou a gente tem só esse tempo? Não, a gente pode fazer, com certeza. Ah, maravilha. Então, eu queria só voltar na parte da amiga, que foi importante porque eu estava com pensamentos, eu falava a respeito da moça lá na região do norte, né? Ela falou, ela falou bem assim, né? Que eu não deveria me preocupar com o namoro naquele momento, que eu deveria procurar estruturar melhor algumas coisas. E ela perguntou se os pais dessa moça eram adventistas. Falei, Não, né? Os pais dessa moça não são adventistas, só ela." E ela falou bem assim, olha, seria interessante de vocês terem conselheiros espirituais, né? Onde pudessem direcionar vocês, aconselhar vocês com base na experiência que eles têm, né? E aí, então ela me recomendou uma moça que tivesse pais adventistas, né? Com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com os mesmos propósitos, que pudessem servir de conselheiros para a gente. É, claro que Deus vai poder unir duas pessoas que às vezes os pais não são adventistas, né? Mas é importante que esses jovens, aqui um conselho que eu dei, que eles tenham conselheiros espirituais que já casaram, que tenham experiência, porque eles conseguem ver melhor, ver detalhes que às vezes a gente não enxerga, consegue ver mais longe, né? E outra, eles têm conhecimento experimental que é muito válido. E aí então ela falou, foi nesse contexto que ela falou da Nayara, né? Que a Nayara seria um bom partido. E foi mesmo. Continua então, já falei da parte da mãe. E onde a gente parou? A gente começou a conversar mais, a gente. Ah, verdade.
Aí então, de janeiro a maio, ela mandou algumas mensagens, só foi pedindo bem assim, como é que eu faço horta? Porque eu dei aula de agricultura lá, né? Eu tô com alguma dificuldade aqui na horta, em casa, enfim. E quando foi em maio foi a época que eu saí do Revitale e eu fui lá para o norte de Minas. Eu tinha orado ao Senhor perguntando se era para mim permanecer no Revitale ou se era para mim voltar lá para o norte de Minas. E eu tinha colocado a seguinte condição: se eu conseguisse adquirir uma terra com os recursos que eu tinha, eu entenderia que era para me retornar. E eu tinha pouco recurso, a gente conseguiu comprar. Meu pai ajudou também, né? Foi Foi 4 hectares por R$ 24.000, cada hectare saiu R$ 6.000. E aí então eu falei, tá bom. Então, no mês de maio eu saí do Revitale, voltei para lá. E lá trabalhando, né, tanto com a comunidade, na igreja, quanto com os desafios lá no sítio, eu estava orando a Deus por uma companheira que pudesse auxiliar nos trabalhos, que fosse uma companheira de missão, que tivesse o mesmo propósito, né? E que tivesse aptidão na área de saúde, porque eu conheço sobre a área de saúde, mas eu não sou tão profundo, né? Minha área, eu conheço mais de agricultura e hoje de tecnologia, né? Mas na época eu fazia esse pedido ao Senhor e, e eu vi que uma moça que se enquadrava era justamente ela, né? Nesses aspectos, eu gostaria de uma moça que fosse da área da saúde, tivesse os pais espirituais, tivesse os mesmos propósitos semelhantes. E eu vi essas características nela. Então, orando ao Senhor, eu decidi a gente conhecê-la melhor, para ver quais eram os planos. Nessa época eu ainda não tinha eu não foi por paixão, não foi porque ver aquele sentimento, né? Não, foi bem orando ao Senhor, procurando uma companheira de maneira bem racional. Eu falei, eu quero conhecê-la melhor. E aí a gente começou a conversar mais frequentemente. Foi durante uma semana, eu mandava mensagem todo dia para ela. Aí o Espírito Santo me incomodava, falando bem assim, ó, se você tá com intenção de conhecê-la melhor, fala com os pais dela. Eu falei, gente. E aí tem um texto da irmã White que fala bem assim, que é pecado um jovem granjear as afeições de uma moça sem o consentimento dos pais. Está falando de granjear a afeição. O que que é granjear a afeição? É conquistar o coração, né? Realmente conquistar o coração sem o consentimento dos pais. Por quê? Porque os pais às vezes não. Os pais sabem o que é melhor para os filhos e aí os pais sabem, falam bem assim, não, não quero que minha filha nesse momento ela tenha um relacionamento, né? E às vezes o rapaz conquista a afeição da moça e o pai fala bem assim, não, minha filha, eu não quero que você namore com ele. E aí a moça fica bem assim, agora eu ouço meu pai, mas meu coração já foi conquistado. Então, quando um jovem segue por esse caminho, né, ele evita esse conflito. Ele evita esse conflito. Aí eu fui lá, então, conversei com meu sogro e com a minha sogra, pelo WhatsApp mesmo, mandei uma mensagem, liguei para eles. Falei, olha, eu queria conversar com vocês. Eu liguei para eles e falei bem assim, olha, eu tenho esse propósito, eu sei que sua filha se encaixa nesse perfil, eu queria ver se eu tenho a permissão de conhecê-la melhor, né? Eu queria conhecê-la, conversar como uma amizade, não é um pedido de namoro ainda, mas para a gente se conhecer melhor. Aí eles deram algumas orientações para a gente não ficar conversando até tarde, para ser uma amizade mesmo, né? Onde a gente tentar se controlar para não manifestar que está gostando um do outro ou tem interesse um no outro, para que porque quando acontece isso, né? Às vezes a gente camufla algumas coisas, a gente se mostra de uma maneira. E quando é uma amizade sincera e verdadeira, você consegue ser mais transparente, né? Sem querer esconder assim, eu tô interessado nela, para ela se interessar em mim, eu vou camuflar alguns defeitos ou alguns traços do meu caráter. E a gente foi conversando. E a gente conversou sobre muita coisa. A gente conversou sobre planos, sobre propósitos. E uma coisa que a gente mais conversava nesse inteirinho era a nossa cosmovisão. A gente conversava bastante de assuntos teológicos, né? Teve um assunto que nos uniu bastante, foi um assunto das alianças na Bíblia, né? A doutrina das alianças. Era um assunto que encantava o nosso coração. E isso envolvia também justificação pela fé. Então a gente trocava muitas mensagens sobre esses temas. Então os temas eram muito espirituais,
a gente realmente dialogava sobre temas espirituais, né? Se a gente concordava teologicamente, a visão que ela tinha, a visão que eu tinha, de algumas profecias, de alguns temas, sobre algumas reformas. Então a gente foi vendo que nossa compreensão era semelhante, né? Que nossa visão de mundo era semelhante. E a partir disso aí, a gente ficou junho, julho, agosto a mãe dela me chamou para uma palestra num acampamento de jovens que eles iam fazer aqui em BH. Morava lá no norte de Minas, que fica lá da divisa da Bahia, fica 8 horas, né, de distância. Dependendo da pessoa, gasta 12 horas. Meu pai gastou isso que voa, né? E, e aí, então, quando eu cheguei lá em agosto, finalzinho de agosto, por tudo que a gente tinha conversado, alguns temas eu queria entrar, que eu queria ler o Lar Adventista junto com ela, porque o Lar Adventista traz alguns pontos que eu queria citar sobre filhos, sobre dentro do casamento, entre outras coisas. Então eu peguei esse tempo que a gente estava se conhecendo para tirar a conclusão se realmente ela seria a moça que eu gostaria de casar ou não. Posso falar um detalhe? Uhum. Eu não aconselho a todos os casais ou todos os amigos que pensam num possível relacionamento lerem o livro Lar Adventista durante a amizade. Geralmente é recomendável durante o namoro, tá? A gente resolveu ler antes para a gente tocar em alguns pontos específicos. Só que assim, vocês têm que entender que nós estávamos conversando, tínhamos uma amizade muito gostosa, a gente era muito transparente um com o outro, muito sincero um com o outro. Porém, a gente não ficava alimentando com elogios, com coraçõezinhos, com palavras românticas, mas sim como realmente uma parceria, como um irmão falando com a irmã, entendeu? Eu Por que nunca, isso? nesse Por tempo, causa de que eu já vi muitas amigas minhas ou amigos que tiveram essa questão, que entraram numa zona da amizade e que leram o Lar Adventista ou alguma outra coisa, alimentaram muito esse sentimento. Então, eu conheço amigas e amigos que fizeram esse processo de também, na amizade, conversar sobre temas interessantes, porém alimentavam aqueles castelos, aqueles sentimentos, e muito sentimental, muita paixão, e às vezes tiveram que separar. Na verdade, todos esses que eu estou citando tiveram que não prosseguir. É muito importante a gente pensar que não prosseguir para um namoro é melhor do que entrar no namoro, casamento e frustrar depois. A Negate inclusive fala que é melhor romper um noivado do que entrar no casamento e se arrepender. Então, nesse momento, a gente teve muita cautela para não entrar naquela zona do sentimento aflorado e depois a gente teve que frustrar. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu tinha me frustrado já? Então, nessa segunda vez, eu não queria me frustrar. Não que eu não confiasse nele, nem que eu não me soltasse com ele. Eu me soltava com ele. Inclusive, por isso, eu falava tudo que eu pensava com ele, para que ele soubesse exatamente com quem ele estava se envolvendo. Que não é, e, inclusive, eu contava os meus defeitos, contava o que que eu precisava melhorar, para que ele observasse e pensasse: será que eu vou dar conta de viver mais tempo com ela desse jeito? Não que eu vou me conformar com os meus defeitos, mas que você não deve procurar um companheiro como ele sem os defeitos que ele tem. Ele tem aqueles defeitos. Pode ser que ele mude, pode ser que ele não mude. E aí, você vai estar disposto a suportar e ser uma bênção na vida dessa pessoa? Então, é isso que é muito importante. Por isso, nessa fase, se vocês estiverem bastante maduros, vocês podem continuar nesse processo de conversar sobre temas importantes, sobre enfatizar coisas mais técnicas, como planos, como métodos financeiros, ou métodos de resolver conflitos, ou planos sobre filhos, ter filhos ou não, etc. Não que a gente vai determinar o futuro, claro que não, mas porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Mas é interessante afinar as expectativas. E foi isso que a gente fez durante esse período, entre agosto e outubro. exato, então a gente pegava ali, eu pedia orientações, não, eu quero entrar num relacionamento, o que que a gente pode conversar a respeito, né? Entre outras coisas. Aí deram esses conselhos pra gente, né? O, e o casamento, o passo para o casamento é um acordo de vontades. É um acordo de vontades. Você faz uma aliança com a outra pessoa de viverem uma só carne.
E aí vocês, então, têm que entrar em acordo, né, nos pormenores. Ó, como é que vai ser a rotina da família? Como é que a gente pode Só coloquei. fazer isso e aquilo? É só a reunião que foi gravada aqui. Então a gente conversava sobre tudo. E aí a gente trazia alguns temas ali que a gente via no Espírito de Profecia, né? É, algumas orientações que ela trazia, né? Como é que deveria ser a mãe, como é que deveria ser o pai, como é que a esposa, a hora que a moça, a hora que fosse escolher um esposo, vê-se como o rapaz trata a mãe. Isso me fez refletir como é que eu estava tratando a minha mãe. Enfim, tem alguns pormenores que a gente entrou ali, que o livro Lar Adventista, pelo menos no nosso caso, ajudou bastante a gente entrar em questões mais profundas. E depois, ela tinha um desejo de conhecer os meus pais, antes de realmente, de conhecer a minha família, antes da gente tomar um passo para um namoro, né? E então ela decidiu fazer uma viagem junto com a mãe dela lá para casa de meus pais. E lá ela conheceu minha família, se encantou, minha família se encantou por ela também. E detalhe, ele não me apresentava como uma namorada, ele me apresentava como amiga. Claro que assim, era muito engraçado que o meu sogro, ele tem uma padaria, né? Aí a gente chegava na padaria assim, né? Aí ele, gente, essa aqui é minha amiga Nayara. Aí o pessoal começava a se cutucar. Eu que a Nayara, a namorada do... Eu falei, não, não é a Todo mundo namorada, né? sabia, na cidade inteira já sabia, porque lá a cidade é pequenininha, a cidade inteira já sabia quem era eu. Então, é interessante que assim, a nossa união foi com base assim, não foi com base em uma paquera, né? Eu não chegava, e aí, linda, nossa, te achei muito bonita. Não mandava essas mensagens para ela desse jeito, né? No WhatsApp, não foi assim. Também não foi um monte curtindo todas as fotos dela no Instagram, né? Para chamar atenção. Não, foi com base bem racional, né? A gente foi conversando. E aí, isso aqui é interessante, que à medida que eu fui conhecendo ela, a gente foi vendo que a gente tinha expectativas semelhantes, a gente gostava dos mesmos temas. Então, eu fui me encantando pelo que eu fui conhecendo. E aí, então, a afeição foi cada vez mais crescente, né? Eu fui me afeiçoando. A irmã White fala bem assim, que o verdadeiro amor, ele tem base no profundo conhecimento da pessoa amada. Então, através do conhecimento da pessoa amada, do conhecimento do caráter dela, né? Se aprecia esse aspecto dela, esse outro aspecto dela, esse outro aspecto dela, porque beleza, um dia, né? Se chegar a velhice e Jesus não voltar, vai, né? Vai vir as rugas, né? Os seios vai cair, enfim, vai acabar um dia, né? Vai acabar um dia. Então, só que os aspectos, os traços do caráter, aquilo que se admira na pessoa, vai permanecer, né? Então, o amor, a afeição verdadeira tem que ser com base nisso. E aí a gente foi, até que então chegou o momento decisivo. Foi muito bonito, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quando eu falei que eu queria pedir ela em namoro, né, os pais dela queriam fazer um aniversário no dia 4 de dezembro de 2021. Uhum, Tá certo. uhum. Não falei Aí nada que eu queria ver se você sabia. E aí, então, eu falei com meus pais saíram lá, né? Foram para BH, saíram lá do norte de Minas, e a gente foi de carro. Chegou de surpresa, ela nem sabia que meus pais estavam indo. Ela sabia que eu estava indo, porque eu falei que ia para o aniversário dela, né? Mas ela não sabia que meus pais estavam indo. Já foi meio estranho, né? Como assim? Porque seus pais estão fazendo o que aqui? E aí, então, a gente foi ali no condomínio onde eles moravam, tinha um lago bem bonito, né? A gente fez ali uns preparativos, enfeitou o local com as rosas, um coração. E aí Deus me iluminou com um poema também que falava da nossa história. Não lembro mais de cor, mas tem um papelzinho guardado. Era grande, era um papelzão. E aí, nesse momento, então, foi que a gente deu esse passo para o namoro, né? Antes de dar esse passo, ainda eu falei para os pais dela se eles permitiam, né? A gente entrar dentro de um relacionamento. Porque isso deu tempo, primeiro, para os pais dela me conhecerem, né? Me conhecerem. Deu tempo também para me conversar com meus pais a respeito disso. E então os pais delas podia avaliar, né? Não, realmente eu te quero como genro ou não. E aí, graças a Deus, conquistei a família e eles aprovaram, deram um aval. E a gente começou o namoro. O namoro, quando a gente começou, foi como um processo de preparo realmente para o casamento. Porque quando a gente entrou no namoro, a gente já entrou com esse intuito de casar. Então a gente já fazia planos, né? Olha, quando a gente casar, a gente casa depois da faculdade,
né? Que ela estava fazendo faculdade no momento. Então a gente foi alinhando esses planos, essas expectativas. Eu na época também eu não estava com um emprego fixo, né? Eu não sabia ainda como me sustentar. Então eu estava trabalhando nesse aspecto. Nossos pais nos ajudaram muito também. Detalhe, né? Porque ele trabalhava, tá, gente? Ele trabalhava, só que ele trabalhava pro pai dele. Então ele tinha um recurso financeiro, mas ele não queria continuar trabalhando com o pai dele. O pai dele tinha uma padaria. Então o Douglas nunca quis trabalhar na padaria. Então ele se dedicava em plantar, se dedicava em aprimorar os dons e talentos para conseguir então ter uma profissão, um sustento para a família, sem ser necessariamente na padaria do meu sogro. É porque na época eu queria viver da agricultura, eu estava lutando para isso, né? Mas aí Deus foi mostrando outras coisas. Eu tinha muito talento também com programação, minha mãe me incentivava muito nessa área. Minha cabeça, minha visão também foi sendo mudada em alguns pontos, até que então eu vi que poderia ser um talento usado para Deus e que também poderia dar continuidade ao projeto, isso não iria me atrapalhar, até que eu decidi fazer programação. E E aí, então, eu comecei a estudar nesse meio tempo, né? E a gente foi alinhando as ideias, os projetos, por mais que, como diz a palavra, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. O nosso propósito permanece o mesmo, por mais que no meio do caminho a gente ainda faz alguns ajustes, né? Mas o nosso propósito permanece o mesmo, o propósito missionário, né? De servir com nossos dons. A gente tem um sonho, um projeto, e a gente caminha ainda para isso, né? Caminha ainda para Então, isso. durante todo o processo do conhecimento, especialmente ali entre agosto e dezembro, a gente acordava todas as madrugadas para orar juntos. A gente teve momentos de jejum, de perguntar, pedir conselhos. Eu pedi conselho para as pessoas que conheciam ele, as pessoas que que conheciam a mim. É, Ele buscou também esses conselhos, a gente buscou entender muito qual era a vontade de Deus e se realmente encaixava nesse aspecto. Então a gente orava e as respostas, os sinais vinham através do conhecimento mútuo. Então a gente não pediu nenhum sinal além do que aquele lá que eu lembro que eu falei para vocês, que eu pedi o sinal de que o rapaz falasse com os meus pais antes. Então quando eu soube que ele tinha pedido para os meus pais, eu tive uma paz muito grande de que estava sendo guiado por Deus, porque o meu sinal não foi um sinal sobrenatural ou um sinal assim, mas foi um sinal de caráter, ou seja, de ver qual era a característica dele, né? Se ele realmente tinha um caráter nobre. E tem um texto que fala, inclusive, isso, sobre o caráter, né? Fala que a gente tem que analisar o caráter, se o caráter é nobre do rapaz. E eu pude ver isso. E pude ver também a sensibilidade dele em cuidar desse aspecto e cuidar do meu coração, de não machucar meu coração. Então, todo esse processo, a gente lia no Espírito Profecia e comparava com o outro. Lia no Espírito Profecia e comparava com o outro. E isso foi muito importante, para que quando a gente tomasse cada decisão, foi cada decisão com muita paz, com muito aval de ambos os pais. Então, a gente realmente conseguiu viver muito leve. O nosso namoro foi muito leve, o nosso noivado foi muito leve, e o nosso casamento está sendo muito leve. graças a Deus. Então, a gente namorou durante um ano e meio, mas quando foi um ano e 5 meses, mais ou menos, ele me pediu em casamento de forma informal, para que a gente começasse a pensar na ideia de uma data, na ideia de onde seria, do local e tudo mais. Mas aí, então, com um ano e 7 meses, ele conseguiu unir meus pais e meus sogros, porque o objetivo dele era fazer isso, que o nosso noivado fosse com toda a família. Então, nesse contexto, durante o namoro, a gente foi planejando e construindo uma casa lá no nosso sítio. E nesse dia, no dia 1º de julho, a gente então fez um almoço de inauguração da casa. A partir desse momento, o Douglas ia morar lá sozinho na casa. E nesse almoço de inauguração, eu imaginei que ele ia me pedir em casamento. Mas aí a gente almoçou, terminou o almoço e nada dele me pedir em casamento. Aí então ele falou que a gente ia pra cachoeira. E quando a gente foi pra cachoeira, na cachoeira tinha um arco de bambu cheio de flores, com uma plaquinha Casa Comigo. Ele tocou uma música para mim e pediu em casamento. Obviamente eu disse sim, né? E aí a gente então recebeu a bênção dos pais, meu pai e meu sogro oraram por nós. E a gente ainda começou um processo de convidar as pessoas para o casamento, aqueles últimos detalhes do casamento em si, né? Da cerimônia, do planejamento de lua de mel e planejamento de mudança, até que a gente não casou depois de 2 anos e 3 semanas juntos. É,
Foi literalmente isso. A gente começou a namorar em dezembro de 2021 e a gente casou em dezembro de 2023. E é assim começamos o ano 2024, casadinhos. Estamos ainda em lua de mel, vivendo uma fase muito boa. Espero que essa fase dure até a volta de Jesus. A gente se dá muito bem. A gente casou sem surpresas, a gente admite assim, em questão de caráter mesmo, né? Não, não, É, nunca, não tive muitas surpresas, porque a gente conversou muito durante o namoro. eu queria só pontuar isso, que foi importante, porque a gente namorou à distância, né? Praticamente esses 2 anos. Ela morando em BH, depois ela morou um tempo em São Paulo, um ano em São Paulo, outro ano que ela estava na região de BH. E nesse meio tempo, a gente separava, ela mais viajava para me ver do que eu, porque era difícil eu sair de lá. Para a gente ter momentos onde a gente pudesse fazer missões juntos. Por quê? Porque nas missões, às vezes a gente é colocado em situações do dia a dia que a gente consegue perceber as fraquezas do outro, né? Então, teve situações quando a gente estava na Missão Caleb, que ela passou um mês lá na minha cidade, na Missão Caleb, que eu consegui ver claramente alguns. Claro, eu não vou expor ela aqui, eu não vou falar então, mas eu consegui, então, ver melhor, né? E ponderar. Isso aqui é importante. Ah, será que eu estou disposto a suportar tal defeito, né? Durante o casamento? E a pessoa precisa ter os olhos bem abertos para ver nesse sentido, né? Para ela não ter surpresas depois do casamento, assim, né? Analisar bem o caráter da pessoa e ver se está disposto realmente a assumir um compromisso com aquela pessoa ou não. Então, isso foi um fator muito importante. Segundo fator que ajudou bastante a gente, quando a gente estava pedindo conselhos, a gente pediu conselhos para algumas pessoas casadas, né? Um conselho que eu achei muito legal foram da gente definir um método de resolução de problemas. Como assim? Porque quando duas pessoas se unem, é difícil duas pessoas terem a visão de mundo de maneira idêntica, sem mudar nenhum pormenor. Então, por mais que a gente era muito semelhante, alguns pontos da visão de mundo eram diferentes algumas coisinhas. Não, exemplos práticos aqui, tá, gente? Exemplos pequenininhos. Ele gosta de um tipo de comida, jo- assim, Eu gosto de jantar uma comida, por exemplo, ele gosta de jantar pipoca e eu gosto de jantar pão com torrada. Quer dizer, torrada com patê. Sim, são exemplos simples, mas são exemplos de coisas do dia a dia. Ele gosta de lavar a louça e guardar, e eu gosto de lavar a louça e deixar escorrendo no escorredor. São coisas simples, mas que no dia a dia de um casal pode ser um gatilho para gerar um desconforto. Então a gente foi criando esse método de resolução de problemas para que quando acontecessem esses pequeninos desgastes ou até maiores, né? No nosso caso não houveram maiores, mas digamos que aparecesse um desgaste maior, a gente já soubesse como resolver, entendeu? quando houvesse um impasse, né? Ah, por exemplo, amor, eu queria comprar a torneira, a pia, um novo armarinho para o banheiro. É isso que Não, aconteceu. agora não, porque a gente não tá. Mas é urgente, né? Uma necessidade. Aí ela vê como necessidade, eu não via como É isso que necessidade. aconteceu com a E gente. aí, como a gente resolve esse impasse, entendeu? Então, a gente definiu um método de resolução de problemas. Outro exemplo, a gente queria construir a casa, a gente estava fazendo a planta da casa. E na planta da casa, eu não queria uma casa de 2 andares, porque casa de 2 andares custa mais, é mais caro e tem mais risco de acidente. Então, eu já morei em casa de 2 andares que a gente caía, a gente machucava, eu imaginava meus filhos caindo pela escada. Então, eu não queria uma casa com escada. E ele queria muito, porque ele queria uma vista mais bonita do segundo andar. E aí, como é que a gente ia resolver esse problema? É um detalhe muito importante, muito relevante. A gente escolheu o quê? Uma casa de 1 andar mais larga ou uma casa de 2 andares mais curtinha? Isso aí a gente teve que criar um método de resolução e não deu nenhum desconforto. A gente resolveu muito facilmente esse Se a gente problema. conversava bastante. Outra coisa que a gente aprendeu é respeitar a individualidade, né? Cada um tem sua individualidade. Então, precisa ser respeitado a capacidade da pessoa pensar e agir por si mesma e ter, né, necessidades ou prioridades que às vezes ela prioriza que eu não priorizo. Enfim, e outra coisa que esse método de resolução de problema é que se a gente tiver algum conflito e tivermos com os ânimos aflorados, a gente não resolve aquele conflito naquele momento. Desculpa, Mai. Tô na live, desculpa. A gente então espera, né, os ânimos. Nunca aconteceu tão forte assim, né? Mas espera os ânimos ficarem mais calmos e depois a gente senta para conversar novamente sobre aquele assunto.
Então, isso é um método de resolução de problema, né? Houve um conflito onde os ânimos afloraram, a gente, ou um fica quieto, o outro fica quieto e fala, vamos conversar depois? Conversa depois. Isso Então, funciona muito bem, gente, então a muito gente bem. nunca levantou a voz um para o outro, a gente nunca Nunca. xingou um o outro, e a gente nunca foi dormir, né? Digamos assim, brigados um com o outro. A gente sempre dormiu bem. E então, durante o namoro é importante a gente investir tempo com o outro também. Eu queria aproveitar e tocar nesse detalhe. A gente investia tempo diário, a gente tinha o nosso culto, que a gente lia ao Lar Adventista. Depois que a gente terminou o Lar Adventista, a gente começou a ler, depois terminou para a Igreja, volume 1. E a gente também tinha um momento de pedir os agradecimentos, que a gente explanava os problemas, as angústias, preocupações do coração. Então a gente tinha essa parceria. E a gente também, durante o namoro e noivado, investia na parte dos afetos. Não, eu não acho que é correto a gente ter um namoro e noivado sem afetos. Então, nesse momento, a gente já investia bastante em palavras de afirmação, em palavras carinhosas, bastante em elogios, porque nesse momento a gente já estava mais tranquilo da decisão que a gente tinha tomado, já tinha visto claramente os defeitos um do outro, a gente já tinha entendido que a gente suportava bem um ao outro. Então a gente podia investir, a gente investiu muito nisso, porque o amor é uma planta que precisa ser regada com palavras afetuosas, com carinho, com atenção. Então a gente fez muito isso. Então, a gente não, a gente investia nas 5 linguagens do amor, né? Quando a gente estava junto, tinha a linguagem de servir um ao outro. Tinha a questão das palavras, tinha a questão da qualidade de tempo, porque eu sou uma pessoa de muita qualidade de tempo, e ele investia muito nisso também, e aprendeu a gostar muito disso também. Presença, a gente não tinha muito dinheiro, né? Mas, enfim, a gente. Mas às vezes uma cartinha que você escreve já é um presente. Exato. E, É um tempo que você dedicou ali para dar atenção para outra pessoa. e o último ponto que eu queria tocar era sobre o toque. Nós decidimos beijar no casamento. Ou seja, a gente preferiu esperar o beijo na boca lá no altar mesmo. Nosso primeiro beijo na boca foi no altar. Mas durante todo o processo, a gente tinha ali, de uma forma progressiva, apertos de mão, mãos dadas, abraços de lado, carinhos, cafunés. E aí, quanto mais perto do casamento, mais liberdade tinha, né? Mas claro que com limites muito bem definidos. E limites muito claros, assim, de, por exemplo, se eu fizesse um carinho no Douglas e ele sentisse algo mais quente do que deveria, ele avisava, olha, vamos evitar isso aqui por enquanto. Então, isso foi muito interessante também. Eu, da mesma forma, quando ele me dava um toque que eu já falava, olha, que já passou do limite, a gente não fazia. Com abraços muito calorosos ficaram mais para o final do noivado, e etc. Então, era isso que eu queria destacar. E foi muito bom, porque a gente tem um relacionamento muito bom também conjugal agora. E isso não, de forma nenhuma, diminuiu a química entre nós, né? Pelo contrário. Esse, eu creio que dentro do nosso povo ninguém ainda, não sei, né? Eu já ouvi Mas muita que gente tem um falando sobre pensamento que vocês. fala bem assim, ah, mas como é que eu vou saber se... eu preciso experimentar antes, né? Não precisa, gente, não precisa. Não precisa, né? Eu acho que é isso que a gente poderia falar. Eu queria finalizar só com um verso que fala bem assim. Eu é que sei os pensamentos, Jeremias 26, 29:11. Eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Então, quando Deus orienta, as orientações que ele deixa claro no Espírito de Profecia, na Bíblia, e as orientações que ele dá para essa decisão, porque essa decisão marca a vida do homem e da mulher. Pode ser ou sucesso deles ou fracasso, né? A família é uma instituição onde ela influencia toda a sociedade, né? A base da sociedade é a família. Então, um passo para a gente ser missionários, né? Nessa terra aqui, é termos uma família bem estruturada. E esse passo é muito importante para termos uma família bem estruturada. E se seguirmos os pensamentos de Deus, os pensamentos que Deus tem a respeito de nós, e confiarmos nele, ele com certeza vai dar o fim que a gente deseja, que é a felicidade na união matrimonial. Então, a gente se ama muito, a gente é muito feliz mesmo. Em nenhum momento eu duvido ou me arrependo de alguma coisa nessa história. Realmente foi tudo muito bem
liderado por Deus. E assim, de forma resumida, a gente tinha um afeto um pelo outro no início, mas aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje eu admito que eu estou mais apaixonada pelo Douglas como nunca. E E eu muito. tô brincando. Mas enfim, a gente tá assim, nessa subindo. Eu espero que continue assim até a eternidade. Amém, que linda história, Deus seja louvado, de verdade. É, é assim, é muito lindo ver como Deus dirigiu tudo, né, na história de vocês. E é lindo crer que Ele também pode dirigir as nossas vidas da mesma forma, né? Então vocês podem orar e daí depois a gente faz as perguntinhas, pode ser? Tá bem. Vai se colocar de joelhos aqui nesse momento. Oremos. Senhor Deus, amado Pai Celeste, louvado seja teu nome pelas histórias que o Senhor escreve aqui nesta terra, Pai. Temos biografias escritas ali no livro sagrado, né, de uniões matrimoniais tão lindas. E, e aqui temos também um testemunho vivo que o Senhor escreveu, Pai. A gente honra, glorifica o teu nome por isso. E que aqueles que estão em casa assistindo, que ainda não, que pretendem dar esse passo, que o Senhor conceda sabedoria, que o Senhor dirija a cada passo, querido Deus, que eles tomem decisões com base naquilo que está escrito, não nos sentimentos, que eles tomem decisões com base em critérios que o Senhor colocou, não com base em critérios que a gente coloca, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, queridos, agora seria o momento de vocês fazerem perguntas para o Douglas e para a Nai. Qualquer pergunta sobre a história deles ou que vocês tenham dúvidas, eles vão prontamente responder. Podem falar no áudio ou escrever. Então, gente, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como vocês tiveram certeza que era a pessoa certa? Que, tipo assim, o casamento, né? Se casar é uma decisão muito importante, como a gente já discutiu aqui. Então, como assim vocês tiveram essa certeza de que é essa pessoa, de que não ia dar errado, né? Bom, de minha parte, tem um texto da irmã Acho que fala bem assim, que nesse ponto a gente, na escolha de um companheiro ou de uma companheira, né, a gente precisa entender que não é a gente que deve escolher, mas que Deus deve escolher, né? Que sentido eu compreendo nisso, né? De que não é segundo nossa vontade, nosso desejo, né? Mas segundo aquilo que Deus estabelece que como deve ser. Então, como é que eu tive certeza que era a pessoa? No, car- no Espírito de Profecia, tem bem claras as características que um rapaz deve procurar em uma moça. E então, quais características eu procurava em uma moça? Primeiro, eu via se ela era realmente convertida ao Senhor, né? Se realmente ela amava Jesus de todo o coração. Porque esse aspecto é muito importante, né? A gente precisa realmente casar com uma pessoa que é realmente convertida. Porque no decurso da vida cristã, ou às vezes na vida missionária, a gente encontra conflitos, né? Onde um tá, às vezes, está desanimado e o outro precisa ser um braço forte, né? E aí então eu via isso nela, que ela era fervorosa, realmente ela tinha o coração na missão, esse era um dos critérios, né? Conversão verdadeira. O segundo é se ela tinha os frutos do Espírito Santo. Se no momento de crise, se no momento onde a gente tivesse dificuldades, ela realmente saberia lidar com essas dificuldades, com mansidão, manifestando os frutos do Espírito Santo. Então, como é que eu tive certeza? Foi através dos aspectos do caráter que eu vi nela, que estava enquadrado com aquilo que Deus orientou para um homem procurar numa moça. Então, foi com base nesse critério. Eu acho, não creio ser seguro a gente orar bem assim, Senhor, se a pombinha pousar no fio, eu sei que ela é a moça certa. Como é que eu soube que era a moça certa?
Do mesma forma como o servo de Abraão pediu um sinal para Deus, né? Foi um sinal de caráter. Olha, se aquela moça servir os camelos, dar água, eu saberei que é a moça que era pretendida lá para Isaac. Então, foi um aspecto de caráter, né? Como é que eu tive certeza que realmente ia dar certo? Primeiro, que nossos propósitos eram semelhantes. Eu vi que ela estava disposta a lutar por isso e construir a vida juntos. Esses aspectos de mansidão, aspectos assim do caráter. E de que ela se enquadrava nesses aspectos que Deus prescrevia, né? Naquilo que a gente deveria procurar em uma moça. E agora eu, de forma especial, queria destacar três momentos que eu tive certeza de que eu podia dar passos a mais. Primeiramente, quando meus pais comentaram comigo, não foi no mesmo dia, foi depois, foi um bom tempo depois, não sei se foi 15 dias, algum tempo depois, que minha mãe chegou para mim e falou assim: Olha, Nai, você sabia que o Douglas, ele entrou em contato com a gente, falou com a gente, né, que queria conquistar o seu coração e tudo mais. Nesse momento, eu lembrei da minha oração de 2017, ou seja, de 4 anos antes. Eu tinha orado há 4 anos antes que o rapaz que tivesse interesse por mim conversasse com os meus pais, antes de conversar comigo. Então, eu comentei isso no início, né? Isso foi um sinal que eu pedi e que Deus respondeu. Então, quando ele mostrou essa característica, quando ele tomou essa decisão de falar com os meus pais, antes de falar comigo, antes de saber se eu gostava dele ou não, eu já tive uma paz de que eu podia conhecê-lo melhor, de que eu não estava me aproximando de qualquer rapaz, de que eu estava me aproximando realmente de alguém, de um homem de Deus que possivelmente podia ser o meu companheiro, porque ele estava cumprindo o pacto que eu tinha feito com Deus, o sinal que eu tinha pedido para Deus, ele respondeu de forma perfeita. O segundo momento que eu achei, que eu entendi que era da vontade de Deus que a gente desse os passos para frente, foi quando eu visitei o sítio lá em outubro, quando eu conheci a família dele. E a gente fez uma caminhada até lá em cima, e a gente orou juntos lá em cima, vendo o pôr do sol. E a gente realmente perguntou um para o outro, né, se a gente estava disposto a lutar juntos para construir um ministério. Que mesmo que viessem dificuldades, que viessem lutas, que a gente estaria disposto um ao outro. E naquele contexto eu consegui ver como ele me tratava, como ele tratava a minha mãe, como ele tratava a mãe dele. E nesse aspecto eu consegui ver claramente como que era, como que poderia ser a forma que ele iria me tratar no futuro. E a gente sempre teve esse combinado de não fingir uma coisa. Então, a forma como ele me tratou naquela época, naqueles desafios ali, quando a gente foi visitar ele daquela primeira vez, da forma como ele tratava a mãe dele, da forma que ele tratava a minha mãe, é a forma que ele me trata hoje. Então, ele continua sendo muito respeitoso. Então, foi uma certeza que eu tive de que a gente podia dar o passo de começar a namorar. E quando nós estávamos namorando, teve uma ocasião que o Douglas me visitou lá em São Paulo. Eu estava no meio de correndo atrás de TCC, estágio, naquela correria, naquela coisa lá de terminar a faculdade. Ele veio nos visitar ali, foi justamente em maio. Foi quando a gente fez algumas viagens ali em São Paulo, a gente viajou alguns projetos, a gente conheceu algumas coisas ali. E nessas viagens, a forma como ele resolvia os problemas, a forma como eu podia confiar nele, no dia a dia mesmo, ali nas coisas que estavam acontecendo, me fizeram ter muita paz de que eu estava confiando no meu coração e juntando minha vida com o homem certo. O Juan, ele acabou não conseguindo participar, e aí ele fez duas perguntinhas para vocês, eu vou ler aqui. A primeira é: o que vocês acham sobre sinais? Deus indica por sinais como as pessoas contam? Se sim, como identificar sinais? Se não, quais as estratégias para saber se alguém combina com o outro? E a outra, eu acho que vocês até responderam já, que diz sobre as pessoas falam muito sobre química e como saber se os dois combinam sem beijo ou algo do tipo. Tá vendo, amor? Eu te falei. Bem, no aspecto do sinal, eu falei aqui, né, que eu não creio porque que seja um método seguro ou até mesmo orientado, né? Eu não vejo uma orientação nesse sentido. Quando a gente lê o Espírito e Profecia, a gente vê muito mais Ellen White falando raciocine, observe o caráter dele e raciocine, do que orar por sinais. Por quê? Porque sinal, até Satanás pode confundir alguém para fazer com que uma união seja um insucesso, né? Às vezes você tá vendo assim que o caráter, um aspecto do caráter da pessoa realmente você não suportaria,
você não está disposto a suportar aquilo, mas aí você ora pedindo realmente confirmação de Deus, aí aparece aquele sinal, mas aí você vê que aquele aspecto do caráter da pessoa não está de acordo com o espírito de profecia, e aí você vai confiar no sinal ou naquilo que o espírito de profecia orientou, né? Então, e quando a gente vê igual eu citei o exemplo aqui do servo de Abraão pedindo um sinal, era um sinal de caráter. Ele estava avaliando o caráter daquela moça, né? E ela de fato demonstrou aquelas qualidades de caráter que ele estava buscando. Esse foi o sinal. Então, eu creio que o sinal seguro é isso, sabe? Confiar naquilo que está escrito, né? E pegando esses critérios. Agora, a pergunta vem assim, mas e como saber que tem química, né? E como saber se ela realmente é a pessoa? Porque, irmão, a gente fala bem assim que é pecado a gente causar com alguém que não se ama. Então, realmente precisa ter afeições, né? Você precisa se afeiçoar a outra pessoa. E como saber sem beijar? Não é necessário beijar para realmente saber se você é atraído por aquela pessoa. Eu era atraído por ela, eu achava ela bonita, né? Eu achava ela atraente, eu me encantava com o jeito dela, né? Por mais que às vezes era desatraente, vez ou outra acontecia, brincadeira à parte, mas Desastrada, não sei se deu para é entender. desastrado. Sou desastrada. Exato. Então eu me encantava com o jeito dela, eu gostava da maneira como ela se vestia, né? Do penteado, do olho, enfim. No, no começo a gente não reparava tanto, eu não reparava tanto, mas depois de conhecer todos os aspectos do caráter dela, né? Da nobreza, isso vai sendo desenvolvido, você vai se afeiçoando a outra pessoa. E aí você vai saber se realmente você tem atração por ela ou não. Não precisa beijar, né? Você vai realmente ver se você sente atração, se você sente atraído pela outra pessoa, né? E se você começa a namorar e percebe que essa afeição não aumenta, ela tende a aumentar. Com o tempo, ela tende a aumentar. Se ela não aumenta, não precisa dar passos contínuos. É melhor terminar no namoro que terminar no noivado. É melhor terminar no noivado do que dar problema no casamento. Então, a tendência natural é numa ascendência. Entendi, muito obrigada. E alguém tem mais alguma pergunta para fazer para eles? Eu acredito que o Zoom já vai acabar. Eu acredito que o pessoal também não tem outra pergunta. Mas é isso. Muito obrigada, viu, pelo testemunho de vocês. Deus seja glorificado, uma bênção, e que possamos crescer na graça de Cristo, né, e estar diariamente aprendendo essas verdades tão preciosas para construir lares que Deus seja sempre exaltado, né? Amém. Boa noite para vocês Boa noite, e gente. Uma boa semana para todos.